Bom, gravando. Quando a gente fala de cobertura verde, e vai estar na apresentação da aula de hoje também, eu tenho duas técnicas de cobertura verde. Uma que vai em cima de uma cobertura de telhado, né, com telha convencional, telha de fibrocimento, telha cerâmica, e outra que vai em cima de uma laje descoberta, né, uma laje teoricamente impermeabilizada, ok? Dentre esses dois métodos construtivos, cada uma tem as suas particularidades, né? Imagine que se eu colocar uma grama em cima de um telhado convencional, de telha, certo? Como é que você vai segurar o substrato, ou seja, a terrinha preta, para esse telhado ficar lá? Como é que ele vai ser pregado? Como é que ele vai ser executado? Né? Tem uma forma. Quando eu estou trabalhando com a laje, né? A minha preocupação é essa laje tá lá, teoricamente, num plano reto, e eu preciso adequar essa cobertura de uma forma que a água entre, penetre e depois seja drenada, né? Então, há uma outra forma, um outro método executivo para se fazer isso. Então, existem suas diferenças entre os dois métodos executivos. Então, na pesquisa de vocês, que é algo simples, nada rebuscado, nada maluco, eu só quero que vocês me demonstrem qual é o método executivo para cada uma dessas duas. Ficou mais claro? E aí, dessa vez, não é individual, é em grupo. Então, vocês podem dividir aí metade do grupo trabalhando com a do telhado, a cobertura verde em telhado, e a outra faz de laje impermeabilizada, que seriam duas pesquisas diferentes. Aí é só colocar como é que é o método, ou seja, quais são as particularidades que cada uma vai ter em relação à execução. O que eu tenho que me preocupar em cada uma delas. Certo? Ficou mais claro? Adoro o desespero de vocês. Me faz lembrar a minha época de estudante também. Também era assim. Ai, ai. Então, beleza? Em relação ao que nós trabalhávamos... piedade eu tenho, claro que eu tenho piedade. Do mesmo jeito que vocês pedem prazo para a gente pede lá para o professor do doutorado, a gente pede alguma coisa. Quando a gente vira aluno, a gente fica sempre assim. E aí, quando a gente vira professor, também a gente fica do outro lado, né? Então, tem que equilibrar. A gente não pode ter o coração muito mole também. Mas, beleza. Em relação à semana passada, né? Nós falamos sobre as tecnologias construtivas, né? As formas de execução das vedações verticais, né? Onde basicamente ela tinha duas funções principais, certo? Eu tinha como situação da segurança, né? E também garantir um certo desempenho nesses meus serviços, né? Este desempenho estava relacionado a duas características, né? A dois aspectos físicos. Quais eram eles mesmos? Conforto térmico e conforto acústico, né? Falávamos basicamente que as nossas vedações, né, deveriam nos proteger quanto às intempéries, né, externas, ou seja, a troca de calor, né, tanto frio como quente, e também garantir um conforto acústico, ou seja, se a minha vizinha aqui de baixo está arrastando a cadeira, brigando com a filha dela, eu não sou obrigada a escutar isso de alguma forma, né?
ou se a minha vizinha aqui do lado estiver vendo um filme, né, no volume 40, eu também não sou obrigado a assistir junto com ela esse filme. É isso? Então, teoricamente, quando a gente for pensar em projetos, né, de edificações, deve-se levar esses aspectos, né, muito a sério, uma vez que, segundo a NBR 15575, né, que trata do desempenho, né, mínimo para edificações habitacionais, eu devo garantir esse conforto aí para os ocupantes, né? Basicamente, depende quando você fala de ambiente para ambiente, Gabi. O ideal é que quando eu estou entre unidades habitacionais eu não tenha esse transpasse de som nenhum, né? Agora, se você quiser garantir isso para toda edificação, você pode, né? Se o seu cliente, por exemplo, quiser fazer lá uma sala de TV, né? E ao lado dessa sala de TV tem um quarto de visita, teoricamente você tem que garantir que ao assistir essa televisão, né, num volume lá aceitável, né? Não há transmissão dessa acústica para o outro ambiente. Mas, teoricamente, de unidade habitacional para unidade habitacional. E quanto ao conforto térmico, né, eu tenho que garantir que as nossas edificações permaneçam, né, confortáveis termicamente em relação à troca de calor com o ambiente externo. Falávamos também sobre situações relacionadas aos tipos, né, de vedações, onde dividimos basicamente nos métodos convencionais, né, ou tradicionais, as alvenarias de blocos cerâmicos e as alvenarias de bloco de concreto, né? Dentre essas duas ainda, nós tínhamos classificações quanto ao suporte de cargas, né? Essas nossas alvenarias poderiam ter um desempenho estrutural, né? Ou seja, ter função estrutural ou ter só função de vedação. Em relação a essas duas características, que tipo de desempenho ou que tipo de característica nós tínhamos que ter para relacionar se ela seria estrutural ou não? Dois. Alô, alô? Alguém? Alguém me responde, please? Tá, Matheus. Dentro das classificações que nós vimos semana passada das vedações, nós tínhamos classificação quanto à função estrutural dela, né? Ela podia ter a sua função estrutural e ela podia ser apenas de vedação. Dentro dessa classificação, qual era o aspecto, né? Ou qual era a unidade dimensional, ou como, através de que unidade, de que aspecto, né, eu posso classificar a minha alvenaria como estrutural ou só de vedação? A partir de que parâmetro, vamos dizer assim? Da maneira que é feita, não, Ana. Tipo de material não, porque eu posso ter, depois da norma de 2010, eu posso ter bloco de cerâmica com função estrutural. O que define a função estrutural ou não da minha alvenaria?
Tá. Se ela receber carga, tudo bem, mas ainda não. Quando você está fazendo, teoricamente, uma estrutura de concreto, né? O que que te define se ele é resistente ou não? É uma característica mecânica, não é? Sobre a resistência à compressão? Então, a gente viu na semana passada que para uma alvenaria ser considerada estrutural, ela tinha que ter um requisito mínimo de resistência, não era isso? Resistência mecânica? Isso, Felipe, exatamente. Eu devo ter uma compressão mínima de 4,5 MPa. Então, essa era a classificação quanto à resistência, se a minha alvenaria poderia ser ou não estrutural. E quanto aos métodos executivos, quais eram as vantagens que nós tínhamos relacionado, por exemplo, à alvenaria estrutural? Em relação à nossa alvenaria estrutural, quais eram as vantagens dela? A gente pode elencar em relação à semana passada. Em que sentido, Ana? Ela evita desperdício? Certo, então quando tem planejamento, teoricamente eu gasto menos material. Dentre o aspecto construtivo, além dela ser teoricamente menos dispendiosa em relação à perda de material, rapidez da construção, né? Pois não se perde tempo com formas, perfeito. Na realidade, quando você fala de vedação não admite erro, se for bem planejada, nenhuma construção se admite erro, né? Quando se tem erro é porque ela foi mal planejada, logo você vai ter atrasos de fato. Mas é isso aí. Teoricamente, eu tenho rapidez, né? Quanto às desvantagens dela, nós tínhamos a questão da modulação, né? Que ela deveria ser bem trabalhada, né? Eu teria limitação de tamanhos quanto aos tamanhos dos vãos, né? Eu não poderia fazer um vão de 3, 4, 5 metros assim, até porque os tijolos, né? Os blocos são modulares, né? Eles têm tamanhos específicos, então eu fico meio que limitado em relação às medidas. Isso. Limitação de reforma, perfeito, e também, principalmente, quanto a furações, né? Eu devo trabalhar bem onde vai estar as minhas tomadas, onde vai estar as minhas instalações, porque depois não me permite ficar fazendo rasgos, né? Se tiver que fazer isso, eu vou ter que fazer um reforço, e isso vai acabar custando mais caro do que a própria construção. Então, esse era o aspecto mais interessante que nós tínhamos em relação às características da alvenaria estrutural. Em relação ao método executivo, né, que nós vimos, tanto a alvenaria estrutural como a alvenaria de vedação, elas seguiam, teoricamente, o mesmo procedimento, né? Deveria se fazer lá na parte inicial dela um nivelamento da primeira argamassa para lançar a primeira fiada, né? Executa-se primeiramente as alvenarias dos cantos, né? Para se lançar o prumo e o alinhamento dessa alvenaria. E depois de se fazer na primeira fiada, a segunda, e aí a primeira repete a terceira, a segunda repete a quarta, e o importante é que não haja alinhamento entre as junções dos blocos, né? Ou seja, eu deveria ter os blocos intertravados.
Isso é a tradicional. Quando nós temos alguma outra técnica um pouco mais rebuscada, nós temos a utilização de escantilhões, né, que evitam esse desperdício de tempo relacionado inicialmente a prumo e alinhamento inicial. Então, bate os escantilhões nos cantos dos vãos, onde vai se levantar a alvenaria, e aí, com esse prumo já bem batido em relação a essa peça metálica, pode-se lançar as fiadas de forma mais rápida, garantindo uma maior eficiência e maior agilidade no serviço de vedação. Tinha mais alguma coisa importante que nós talvez deixamos de lembrar na semana passada em relação a isso? Beleza. Em relação aos projetos que nós passamos para vocês, né? Então, teoricamente, vocês já conseguem agora fazer o levantamento de serviço dos serviços preliminares, né? Locação de obra, limpeza de terreno, instalações provisórias. Vocês já conseguem fazer o levantamento das áreas de forma, de armação, de concreto, né? Da infraestrutura e da superestrutura. Com a técnica agora da nossa alvenaria, vocês já conseguem levantar todas as alvenarias disponíveis, né, no projeto. E para teoricamente acabar a parte, vamos dizer, grossa da nossa edificação, faltaria agora só a cobertura, que é o assunto da nossa aula de hoje. Mas antes de começar ela, vocês viram lá no fórum que o professor colocou um material chamado TCPO? Adicionei ele hoje, lá no módulo de vocês. Certo. Vou compartilhar aqui esse carinha para a gente entender melhor como é que ele vai ajudar a gente em relação ao nosso trabalho. Então, temos aí o TCPO, né, que é as tabelas de composição de preços para orçamentos relacionado à engenharia civil, construção e arquitetura, certo? A edição que o professor está disponibilizando aí é a 13ª edição do ano de 2010, certo? E o que esse material tem de interessante, né? Ele traz detalhadamente, né, os principais serviços ao que uma obra de construção civil possa ter. Então, vamos ver aqui, ó. Semana passada nós falávamos sobre vedações, né? Então, se eu quero falar sobre alvenaria, né, de vedação, ela está começando aqui na página 196. Então, indo para a página 196, 3, 4, 5, 6. Aqui começa a ter situações, né, falando sobre alvenaria. Vamos pegar uma próxima do que a gente vai ter nos projetos de vocês, que seria, teoricamente, essa aqui. Então, observe o item 4.211.8.2, alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 9 por 19 por 19, furos horizontais, né? Juntas de 12 milímetros de argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1/4, com um acréscimo de 100 kg de cimento tipo 1. Ok? Olha que interessante, ele vai me dizer que o serviço, né, dessa alvenaria tem uma medição em metro quadrado, e aqui ele traz especificações principalmente relacionadas aos insumos que são necessários para se fazer 1 metro quadrado desse serviço.
para espessuras de 9 centímetros e para 19 centímetros, certo? Mas o que nos interessa aqui, né, além do conteúdo do serviço, né, que está se considerando material e mão de obra, está se adotando nesse aspecto perdas, né, de 5 centímetros, 5% dos blocos cerâmicos e de 30% da argamassa, certo? E olha que interessante o critério de medição. Então, ele é feito pela área, e aí considerar cheio os vãos com área inferior ou igual a 2 metros, né? Vãos com área superior a essa medida, né? Descontar apenas o que exceder essa área. Quando ele fala esse aspecto, né? Que ele pede para áreas ou vãos, né, abertos menores que 2 metros, não ser descontado no critério de medição. Imagine que você é um fiscal de obra ou que você vai realizar o pagamento de um serviço de empreitagem que você fez de alvenaria. Vocês descontariam ou não os vãos de janelas e portas? Sem pensar nesse aspecto do critério de medição que o TCPO traz para a gente. Costuma descontar de que forma, Diego? Quando você fala galera? Como é que é feito esse desconto? Para responder, ativa o microfone que fica mais rápido, talvez, eu acho. Ele fica menos monólogo para mim. Porque só eu falo aqui e vocês ficam só me escutando. Responde, meu povo, please. Desconta tudo, desconta... Ai, Jesus. Tá, beleza. Quando ele fala em descontar esse vão... Tá, entendi. Quando ele fala para descontar esse vão, né? Excedente a 2 metros... qualquer vão, Diego, vocês descontam? Ou costuma se descontar todos os vãos? Não é que esteja errado descontar todos eles, tá? Já vou explicar o porquê. Tranquilo. Nesse critério de medição que ele fala, teoricamente, esses tamanhos inferiores a 2 metros não são descontados, né? Porque tem um serviço que, teoricamente, é mais dispendioso a se fazer, né? E normalmente não é pago. Quando eu faço alvenaria, né? Teoricamente, levantar a parede com tijolo é muito fácil, né? Você colocou lá os bloquinhos cerâmicos e está levantando lá e beleza, ficou fácil. Depois vamos chapiscar, rebocar, emboçar, e aí, teoricamente, vem a parte do acabamento, que te chama de esquadro, né, desses vãos, né? E essa é a parte mais chata de ser feita, né? Então, quando você não desconta esse vão, teoricamente é para que você não faça o pagamento, né? Ou não faça a medição desse serviço, entendeu? De acabamento, de esquadro dos vãos. Então, quando você não desconta ele, teoricamente já está pagando. É óbvio que se você tiver uma edificação que tenha muitos vãos, né? O empreiteiro que está fazendo o levantamento das alvenarias não vai concordar muito com isso, porque quando tem muito requadro, né? Muito corte, ele vai querer receber a mais por isso, né? Ou ele vai querer receber esse serviço à parte. Então,
Em edificações convencionais, onde você tem uma ou outra janela por vão, normalmente não se desconta esse vão, né? Ou se desconta só os primeiros 2 metros, quer dizer, os excedentes de 2 metros, né? E aí se faz essa adoção. Outra coisa legal que o TCPO traz para a gente é principalmente o que relaciona o procedimento executivo ali, né? Que vai relacionar aquilo que vocês estão fazendo quanto ao memorial de especificação técnica, né? Olha lá, primeira etapa, executar a marcação da modulação da alvenaria, assentando-se blocos dos cantos, em seguida fazer a marcação da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Atenção à construção dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento perpendicularmente, prumo e espessura das juntas, porque eles servirão como gabarito para a construção em si. Esticar uma linha que servirá como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada, e verificar o prumo para cada bloco assentado. Então, ele traz um aspecto bem interessante de procedimento, né, de como se fazer bem feito um serviço, e de forma bem resumida. Então, esse material TCPO pode ser utilizado para embasar melhor o memorial de especificação técnica de vocês. É mais um material de consulta. Certo? Beleza. Então, vamos à nossa aulinha de fato hoje. Então, para finalizar o chamado esqueleto da nossa edificação, só falta agora a cobertura, certo? Então, por conceituação, né, a cobertura é um subsistema do edifício e pode ser dividido em 2 grupos principais: lajes de concreto impermeabilizadas e coberturas em telhados. Em relação aos 2 aspectos, a gente já comentou alguma coisa no início da aula. A laje de concreto impermeabilizada é aquela que tem um elemento, né, de concreto, conhecido, né, como placa. O que é esse elemento como placa? A gente viu lá em resistência dos materiais, é um elemento que tem 2 dimensões proporcionais, né, a sua largura e o seu comprimento, e tem a espessura, né, a sua altura bem inferior às outras 2 medidas, né? E qual é o aspecto principal dela? É que, teoricamente, ela por si só tem que ser impermeável à passagem de fluidos, né? Principalmente a água. E já a cobertura de telhado é uma estrutura mais simples, né? Composta por telhas e outros sistemas subjacentes para suportar essas telhas, né? Essa cobertura. E quanto ao aspecto relacionado à forma de serviço, às técnicas construtivas, teoricamente, as coberturas em telhados são mais rápidas, né? Menos onerosas do que a laje de concreto impermeabilizado. Então, quando a gente está falando sobre os aspectos dessa cobertura, né, temos a seguinte definição em relação às suas tramas, né? A estrutura é o elemento de apoio da cobertura, que pode ser de madeira, metálica ou outro material resistente, né? A cobertura é o elemento de proteção, que pode ser cerâmico, de fibrocimento, de alumínio, de chapa galvanizada.
E os condutores, né, que são para o escoamento conveniente de água da chuva, calhas, coletores, rufos e rincões, normalmente fabricados em chapas galvanizadas de PVC. Então, teoricamente, isso aqui é um aspecto da nossa estrutura de cobertura em telhado, né? Que é composta por uma estrutura de suporte para a cobertura, né? E essa cobertura deve garantir o transporte da água da chuva para os seus condutores e coletores, para depois isso ser jogado para a rede de drenagem da edificação. Então, quanto à conceituação de lajes, né, classificada como um elemento plano bidimensional, que são aqueles onde duas dimensões, o comprimento e a largura, são da mesma ordem de grandeza e muito maiores do que a terceira dimensão, a espessura. As lajes também são chamadas de elementos de superfície ou placas, como a gente já viu lá em resistência dos materiais. Elas destinam-se a receber a maior parte das ações aplicadas numa construção, normalmente de pessoas, móveis, pisos, paredes e os mais variados tipos de cargas que podem existir em função da finalidade arquitetônica do espaço que a laje faz parte. As ações normalmente transmitidas para as vigas de apoio nas bordas das lajes, mas eventualmente podem ser transmitidas diretamente nos pilares quando nós temos as chamadas lajes lisas. Quando ele fala da função de recepcionar carga da laje, né, ele está falando sobre laje de piso, não é isso? Pessoas, móveis, pisos, paredes, teoricamente trabalhando com laje de piso, né? Mas aí, para a cobertura, né? Quais são as cargas que atuam em cima de uma cobertura de uma edificação? Principalmente quando eu estou falando de uma laje. Uma laje de cobertura. Quais são as... Quando você tem, teoricamente, o telhado apoiado em cima dessa laje, né? E se essa laje for... Se essa laje for descoberta, então, teoricamente, não tem essa carga. Normalmente, o reservatório, Tiago, em lajes de cobertura, não é prudente que nós coloquemos o reservatório em cima dela, né? Normalmente, esse reservatório tem a sua própria lajezinha com pilares que vão suportar essa carga. Normalmente, né? Mas pode haver, sim, um reservatório de água sendo colocado em cima dessa laje. Principalmente quando você não tem um projeto, teoricamente você fez lá a lajezinha, você coloca uma caixa d'água lá em cima dela. Mas, basicamente, quando eu estou trabalhando com lajes descobertas, né, eu estou trabalhando com equipamentos, né, condensadoras de ar, boilers, coisas assim. E também quanto a ações de cargas de vento, né, cargas excepcionais de pessoas que possam andar ali em cima para dar manutenção, as mesmas cargas que uma cobertura convencional, né, ou uma cobertura de telhado, né, de telhas, pode ter. Normalmente, sim, Gustavo, porque você tem uma carga pontual mais pesada, né? Então, teoricamente, você vai fazer ali um quadradinho, né? Com 4 pilares que vão ser jogados para a fundação, e aí a fundação vai ficar, teoricamente, um pouco mais robusta. Quando a gente está falando de edifícios mais altos, né? Normalmente as sapatas centrais, né? Ficam a alocação desse reservatório justamente para dar uma maior estabilidade e maior rigidez à edificação. Quando a gente fala de impermeabilização, né, a finalidade dela está em impedir a passagem de água ou fluido sob a forma líquida ou vapor,
bem como proteger as estruturas e outros elementos construtivos da ação da água. A impermeabilização também tem a função de proteger o meio ambiente de possíveis vazamentos ou contaminações. Então, quando a gente fala de impermeabilização, né, eu estou relacionando para as coberturas que a minha água não penetre, né, a minha edificação, por meio de infiltração, e também, quando ele está falando de forma de vapor, é que internamente também essa minha estrutura não pode deixar esse vapor de água passar, né? Então, estou relacionando aí lajes de cobertura e lajes sobre ambientes molhados, como banheiros que podem ter essa vaporização de água. Outro ponto ou aspecto importante da impermeabilização é proteger o meio ambiente de possíveis vazamentos ou contaminações. Quando eu estou fazendo um tanque séptico, né, uma fossa, por exemplo, eu tenho que garantir que ela esteja estanque, né, para que o fluido que está ali dentro permaneça inerte quanto ao ambiente, né, ele não pode ser transpassado pelas alvenarias, pelo concreto, ou qualquer que seja o material ao qual essa fossa séptica seja executada, para evitar a contaminação do lençol freático, do solo, com esse material aí poluente, certo? Então, temos aqui algumas fotos relacionadas aos sistemas, né, construtivos relacionados à cobertura. Temos, na primeira foto e na segunda, uma laje descoberta, né, com 2 sistemas de impermeabilização. Aqui eu tenho 2 métodos muito utilizados nas nossas construções atualmente, a telha cerâmica, a telha de fibra-cimento, e tenho 2 não muito usuais, né, a cobertura de sapê, relacionado às construções antigas, né, principalmente indígenas, e a cobertura de concreto pré-moldado. E temos aqui outra mais comum, que é a cobertura de telha, né, colonial. E também temos aqui, ó, cobertura de telhado verde, e também cobertura de policarbonato. Em relação à primeira imagem, você consegue perceber que existe 2 lajes aqui, né? Uma sendo pintada com esse neutrol, né? Uma espécie de neutrol, e outra, além desse neutrol, nós temos uma colocação de uma manta, né, em cima desse material. Por que na parte de cima eu tenho, teoricamente, 2 processos construtivos para garantir impermeabilização e embaixo eu só tenho um? Vamos observar que na primeira imagem, essa laje, né, dessa edificação pode ser considerada uma laje grande, ela tem uma grande extensão? Não, Gelson, não é uma manta térmica, é uma cobertura tipo de alumínio que tem como finalidade melhorar a impermeabilidade, né, do elemento. É uma manta asfáltica frio, e também, além do controle impermeável, ela tem, como ela é meio, você vê que ela é meio prateada, né, ela reflete o sol, né, então ela também controla a temperatura. Então, são 2 aspectos. Mas observa que na primeira foto eu tenho uma extensão, né, um elemento estrutural de laje muito grande, enquanto aqui eu tenho um menorzinho, né? Então, aonde que eu tenho, teoricamente, vamos dizer, maior facilidade para ter problema, né?
aonde eu tenho ambientes muito grandes, né? Ou seja, a dilatação térmica desse elemento estrutural vai ser muito menor do que esse. Então, de fato, eu preciso ter mais controle, mais cuidado em relação à impermeabilização dessa laje do que da de baixo. Então, quanto maior o elemento, mais cuidadoso deve ser a sua impermeabilização. Ok? Tirando a cobertura de sapê aqui, eu tenho 3 técnicas construtivas, né? Eu tenho a telha cerâmica, tenho a telha de fibra cimento e a cobertura de concreto pré-moldado. Dentre essas, qual é que tem a maior probabilidade de me dar problemas? Não, Joelson, tirando o sapê, que é uma técnica rudimentar, cerâmica, Johnson, por que você acha que a cerâmica pode te dar mais problema? Tá. Você está falando em relação a talvez defeitos construtivos, né? Mas vamos pensar que, teoricamente, as 3 foram bem executadas, né? Foram bem feitas, né? A cobertura pré-moldada, a telha cerâmica e a fibrocimento. Qual, teoricamente, vai demandar mais atenção para manutenção, por exemplo? Ou qual é que vai ter uma vida útil menor relacionada às 3 técnicas construtivas? Sapê, a gente não está comparando ela porque ela é uma construção, é um telhado rudimentar. Então, teoricamente, ela não tem técnica construtiva para se fazer. Estamos comparando só as 3, ó, telha cerâmica, fibra cimento e cobertura de concreto pré-moldado. Dentre as 3, qual é a que pode me dar mais problema relacionado à manutenção dela? Vamos pensar que manutenção é sempre relacionado ao aspecto de durabilidade. Então, dentre os 3 materiais, qual é o menos durável? Teoricamente, né, o fibrocimento, e também é mais barato em relação aos 3, né? Então, quando você for escolher um método construtivo para sua cobertura, deve-se sempre levar em consideração, basicamente, o aspecto do preço inicial da técnica e também quais vão ser os entraves que nós teremos relacionada à manutenção preditiva desse método construtivo, né? Se o concreto for bem executado, teoricamente, a durabilidade dele é para 50 anos, né? Já os outros 2 materiais não têm a mesma durabilidade técnica, né? Então, teoricamente... Eita, falando em chuva, deixa eu fechar minhas janelas aqui. Segura um pouquinho, rapidex. Dá licencinha.
É. Bom, voltamos à programação normal. Então, teoricamente, quanto à durabilidade, está referente à manutenibilidade disso, está relacionado à durabilidade do material, em que, teoricamente, o meu concreto é o material mais durável, né? Então, dentre as técnicas construtivas aqui, das 3 analisadas, a de concreto, teoricamente, é que teria melhor durabilidade, certo? Como exemplo de coberturas em telhados, né? Vamos começar a ver aqui, ó, o telhado verde sobre telha convencional, né? O policarbonato, e aí vamos a algumas comparações entre as coberturas em telhados e as coberturas em laje impermeabilizada. Em relação ao peso, os telhados têm uma estrutura leve, os vãos, né, maiores são vencidos por meio da tecnologia do sistema estrutural de treliças, e tem materiais mais leves, que no caso são as telhas, né? Já a cobertura de laje, para que eu possa vencer vãos maiores, né, eu preciso ter concreto armado, com ou sem proteção, e ela é relativamente bem mais pesada do que a tecnologia normal. Quanto à estanqueidade, né, depende da justa posição das telhas, aonde a importância da inclinação e escoamento, né, mais rápido, né, quanto mais inclinado, mais rápido é o escoamento, deve ser levado em consideração. Já para a cobertura da laje, essa estanqueidade depende da continuidade da superfície vedante, a laje de concreto, e a existência de fissuração impede que esse sistema possa estar completamente estanque. Então, ele vai necessitar de impermeabilização. Quanto à necessidade de forro, normalmente, quando eu tenho cobertura de telhado, eu necessito de forro, né? Onde eu posso comprometer, de fato, principalmente a minha condição térmica, e quando eu tenho laje impermeabilizada, teoricamente, eu não faço forro. Quando ele fala de estanqueidade, né, ele está relacionando a água da chuva, e por que ele considera o sistema de cobertura em telhado mais estanque do que a laje? Meu povo? Um, dois, três, três, dois, um. Por que a cobertura de telhado é mais estanque do que a laje de concreto? Só pela inclinação? Se eu fazer uma laje de concreto também inclinada, lá com meus 35% de inclinação, ela também vai ser inclinada, vamos dizer assim. Então, só o aspecto de inclinação não garante esse aspecto de estanqueidade. Está relacionado ao tipo de material que nós estamos trabalhando, né? Essas coberturas em telhados, teoricamente, não são materiais que seguram água, de certa forma, né? Tem uma superfície um pouco mais lisa, então, teoricamente, quando a água bate nela, ela escoa com muito mais facilidade do que numa cobertura de laje, né? Então, esse aspecto quanto ao material utilizado é importante para garantir a estanqueidade. Quando nós comparamos os dois métodos, né, em relação à cobertura do telhado e à laje, as vantagens, né, e desvantagens dessa cobertura
estão relacionadas ao menor peso, ela é melhor estanque, ela tem maior durabilidade, menor participação estrutural, porque ela é menos pesada, né, mais leve, menos suscetível à movimentação da edificação, uma vez que ela está presa só a um conjunto de vigas ou pilares e não a uma estrutura como um todo. E a desvantagem é que, teoricamente, ela necessitaria de forro para deixar a nossa edificação um pouco mais, vamos dizer assim, utilizável, né, esteticamente. Então, por definição de Cardoso, nossas coberturas em telhados é um revestimento descontínuo, constituído de materiais capazes de prover estanqueidade à água da chuva, repousados ou fixados sobre estrutura leve, né? Quanto às suas partes constituintes, né? Elas são compostas pelo telhamento, a trama, a estrutura de apoio e o sistema de captação de águas pluviais. O telhamento são as nossas telhas, a trama são as teças, os caibros, as ripas, que têm por função sustentar a trama. A estrutura de apoio são as tesouras, os pontaletes ou as vigas, que têm a função de receber a carga da trama e do telhamento e distribuí-lo para a edificação. E o sistema de captação é aquele que tem por finalidade captar a água escoada pelo sistema de telhamento. Dentre as telhas, né, no nosso sistema de cobertura, as mais comuns, né, são a cerâmica, as onduladas de fibra-cimento, de concreto, as de poliéster, as de liga metálica e as de asfalto coberto por grânulos. Em relação à mais comum que nós temos, né, para edificações mais novas, vamos dizer assim, a cerâmica, né, ela está relacionada aos aspectos da NBR 9601 e da NBR 7172, e algumas características que esse material deve ter para garantir a sua funcionabilidade quanto ao escoamento da água da chuva. Ele não pode ter uma absorção superior a 18%, deve possuir uma superfície lisa e garantir com isso a estanqueidade e o desempenho térmico. Por que ele fala que a absorção desse material não pode ser superior a 18%? Sobre que aspecto essa absorção aí acima de 18% pode ser ruim para a minha telha cerâmica? A gente falou alguma coisa semana passada sobre isso. Mas em relação a que aspecto ele vai dar infiltração, Cleiton? Lembra que semana passada a gente falou sobre testes quanto ao cozimento dos tijolos cerâmicos? Que ao colocar ele lá 4 horas submerso em água, se ele esfarelasse, ele foi mal cozido? A telha cerâmica sofre o mesmo processo de calcinação, né? Ele é levado a um forno a alta temperatura, e se ele foi mal cozido, teoricamente, ele vai esfarelar em contato com a água, né? Então, esse material mal cozido vai ser poroso, vai absorver água, e com o tempo ele pode simplesmente começar a esfarelar. Então, o aspecto para garantir que esse material foi bem cozido é que ele não absorva mais do que 18% de água. Deve ter uma superfície lisa, né? Quanto mais rugoso, mais água ele vai prender e menos escoável ele vai ser. E aí, em relação a esses dois aspectos, ele vai se tornar estanque e também ter um desempenho térmico razoável. Tem que tomar cuidado quanto aos deslocamentos devido aos fortes ventos, né? Isso está relacionado à declividade e o assentamento inadequado dessas telhas.
né? Se ela tiver com declive ou com inclinação errada, é bem possível que ela vá sofrer com esse destelhamento, né? E também pode haver um deslocamento das telhas se, por um acaso, a estrutura de sustentação sofrer uma deformação excessiva, ou seja, a compra de madeiras verdes, né, não tratadas, né, com umidade ótima, essa madeira pode sofrer uma deformação e aí vai se perder nesse caso a sua qualidade, né? Pode sofrer um deslocamento, pode ter uma barriguinha, alguma coisa assim, e aí pode gerar infiltração na edificação. Outro ponto que pode dar muito problema em relação a essa técnica é quando for inadequado o arremate entre os telhados, né? Os encontros entre os telhados e paredes. Extravasores de água, rufos, calhas. Se for mal projetado, mal detalhado, isso pode gerar problemas futuros. Também a falta de limpeza periódica na edificação, né? Quanto ao acúmulo de água, algas, líquens e musgos nos encaixes das telhas. E transbordo das calhas e dos rufos por dois aspectos. Ou se o rufo e a calha for mal dimensionado, né? Ou se eles também estiverem sujos. Pode haver esse transbordo de água. Alguma dúvida até aqui? Em relação aos aspectos dessa telha? Beleza. Em relação aos tipos de telhas cerâmicas, elas se classificam de duas formas, as planas e as curvas, né? Quanto às planas, nós temos a tipo francesa, né? Interessante visualizar quanto a esses aspectos, o rendimento por metro quadrado e o peso por metro quadrado, além da inclinação mínima que do que essas telhas devem ter. Nesse caso aqui, são de 35%. Deixa eu tirar esse troço aqui, que eu tô me sentindo moco com ele. Tô escutando minha voz lá no fundo. E aí, quanto aos tipos curvas, nós temos aqui a paulista, né? 26 peças por metro quadrado, 57 quilos por metro quadrado, inclinação mínima de 30%. A colonial, 23 peças e 55 quilos por metro quadrado, inclinação mínima de 35 graus. E as tipo plan, né? 26 peças, 6 quilos e inclinação mínima de 27 graus. Essas 4 aqui são as mais comuns, 4 não, perdão, as 3 são as mais comuns que nós temos no mercado brasileiro, paulista, colonial e a plan. Em Porto Velho, a plan é a mais comum, né? Observe que a paulista e a colonial, a gente tem pouca dela, porque o encaixe dela é uma peça sobre a outra, tá vendo aqui, ó? Você tem uma peça dessa aqui virada com concavidade para baixo e uma peça dessa com a concavidade para cima. Mesma coisa da colonial. Concavidade para cima, concavidade para baixo. Então, são duas peças aqui. Já a tipo plan, esse material aqui, ó, essa ondinha e esse encaixe é uma única telha. Então, ela é mais comum. E lá para o sul do país, nós temos a tipo germânica ou escama de peixe, ou chapim, né? Que tem por característica não ser tão interessante para o escoamento, né? Uma vez que ó, a inclinação mínima dela sendo de 50%. Então, em relação a esse material, ela precisa de uma inclinação muito alta para poder garantir o escoamento. Isso vai me levar teoricamente, a telhados muito altos, né? Então, não é muito comum a gente ver aqui, principalmente para nossas regiões mais chuvosas.
Temos também a telha de concreto, né? Há algum tempo atrás, na nossa região, ela foi bem disseminada, principalmente pela empresa Casa Fácil, né? Com a característica de, teoricamente, ter menos peças por metro quadrado, né? E ter uma durabilidade maior do que a telha cerâmica, né? Essa foi teoricamente, a vantagem estabelecida para esse tipo de material vendido pela empresa. Quanto às suas características, né? Ela é um material que absorve pouca água, né? Entre 7% e 10%, e tem uma resistência à flexão de 300 quilos. O que essa característica dela vai me dar de vantagem? Que ao realizar uma manutenção, né, subindo nessa telha, cada telhazinha resiste a 300 quilos, né, sendo flexionada. Ou seja, teoricamente, eu posso pisar em cima dessa telha sem muito problema ou sem muita preocupação de vazar a telhado abaixo. Certo? Alguma dúvida até agora? Jesus, eu estou falando mais do que eu falo em aula, teoricamente. E aí, vamos tratar agora das telhas onduladas de fibrocimento, né? Para edificações mais antigas e para edificações mais populares, né? E também para edificações não muito bem acabadas quanto ao cunho industrial, né? As fibrocimentos são as mais comuns. A vantagem dela é que ela tem um custo muito baixo em relação aos outros materiais. Ela deve seguir as especificações da NBR 7581. Como desvantagem, ela tem um baixo isolamento térmico, né? Ela transmite, né? Tem uma transmitância de calor muito rápida, logo o ambiente esquenta muito rápido, mas também esfria muito rápido, né? O recobrimento lateral dele, ou seja, o encaixe entre uma telha e outra lateralmente deve ser de 1/4 de onda, e o recobrimento longitudinal, ou seja, o transpasse longitudinal de uma peça para outra, deve ser no mínimo de 14 centímetros. Temos aqui alguns exemplos dessas telhas onduladas. A primeira foto é a mais comum que nós temos para edificação, e aqui do lado nós temos telhas tipo calhetão, que tem por usual ela ser um pouco mais resistente, né, e suportar vãos maiores. Normalmente é utilizado em ambientes maiores com cunho industrial, certo? Essa telha ondulada, né, ela tem por característica, né, tem uma inclinação mínima de 9%. Teoricamente, eu vou ter telhados muito, muito mais baixos do que outras telhas utilizadas em comparação. Nosso material também, além de fazer telha, né, pode fazer caixas d'água, pode fazer punhões, entre outros aspectos interessantes. Antigamente, esse material era composto por amianto, né? Um material cancerígeno, principalmente quando se realizava corte dessas peças, né? Subia aquele pó, e isso era muito perigoso. E de um tempo para cá passou-se a não utilizar mais esse material. E aí, ao não se utilizar esse material, alguns construtores, algumas pessoas que utilizavam esse insumo para fazer os telhados passou a não mais querer utilizar esse material. O que esse amianto trazia de característica que era tão procurada nesse insumo, nessas telhas?
Não, Tiago, o amianto, ele dava característica para o material para ele não ficar, ele dava uma maior, vamos dizer, dureza. Isso, Cleiton, perfeito. A reclamação que nós temos hoje desse material, dessa telha de fibrocimento sem amianto, é que com o passar do tempo, quando ela está molhada, ela dá um aspecto de papelão, né? Porque ela é fabricada com cimento e fibras de papel, né? Então, quando se tirou o amianto, ela perdeu resistência. Então, em dias de chuva, né? Se você pegar esse material, ele fica bem flexível, ele fica bem frágil, vamos dizer assim. Não que ficou lisa, Joelson, mas ela ficou frágil. Em vez dela ficar como você pegar uma telha dessa molhada e tentar quebrar ela, ela não fica em forma de caco, ela não quebra de forma igual uma cerâmica. Hoje você consegue, quando você molha ela, você pode quase que rasgar ela. Ela fica com aspecto de papelão. Por isso que algumas pessoas não gostam de utilizar esse material hoje pela falta desse amianto. Tem melhorado a tecnologia, obviamente, né, para botar um outro material que garanta essa resistência, mas na troca do amianto por outro material foi bem complicadinho. Essas telhas são vendidas nas especificações de 5, 6 e 8 milímetros, comprimentos variando de 0,91 a 3,66 metros e largura de 1,10 m, né? Sendo essa largura útil de 0,88 metros, né? Relacionado ao cobrimento e à união lateral. Para comprimento superior a 1,83 m, deve-se utilizar a espessura de 6 milímetros e de 2,13 metros, deve-se utilizar de 8 milímetros, exigindo-se ainda que tenha uma terça intermediária de apoio para evitar a flexão excessiva, né? Apoiadas em estruturas de madeiras, metálicas ou de concreto, e para se fazer a sua fixação, é necessário a utilização de materiais metálicos, como ganchos, parafusos, grampos, arruelas, além de massa de vedação e cordões de vedações para manter a estanqueidade ao se fazer essa fixação. Então, observem aqui que a NBR 7196 é a que estabelece aspectos para o projeto e execução dessas coberturas. Então, a furação, a fixação dessas telhas deve ser feitas na parte superior da onda, né? 2, 5, 7, dando espaçamento, né? Quando se faz essa furação, você não martela isso, você faz uma furação, né? Com a folga maior do que esse parafuso, e deve-se colocar aqui, nesse meiozinho aqui, ao se colocar esse parafuso, essas massas de vedação, né? E as arruelas elásticas de vedação, que são essas partezinhas aqui, mais grossinhas. Em relação à NBR 7196, o caimento mínimo, nesse caso, deve ser de 10 milímetros, né? Aonde abaixo desse limite estará se arriscando a infiltração pela junção das telhas, e a superposição das chapas varia conforme a inclinação. Para telhados com inclinação menor do que 15 graus, esse transpasse longitudinal deve ser de 20 centímetros, e para caimentos maiores do que 15 graus, esse transpasse, esse recobrimento longitudinal, tem que ser de 14 centímetros, como nós vimos anteriormente. Esse transpasse está relacionado a isso aqui, a união longitudinal de uma peça a outra, se a inclinação for superior, se a inclinação for superior a 15 graus, eu posso deixar 14 centímetros. Se for inferior a isso, eu tenho que ter um transpasse de 20 centímetros para evitar a entrada de água por percolação aqui, da água passar aqui na telha e por percolação entrar por dentro da telha. Quando ele falou do aspecto relacionado
medidas superiores a 1,33 e a 2,23 metros, é o espaçamento entre uma terça e outra. Se for superior a isso, eu devo colocar uma terça intermediária, porque a telha não vai resistir a essa flexão. Ok? E aqui, uma forma, vamos dizer, quase correta de se trabalhar, né? O pessoal não está se apoiando em cima das telhas, está se colocando uma tábua de suspensão. O único problema aqui, segundo a NBR, a NR18, né, é que os nossos trabalhadores estão trabalhando em altura superior a 2 metros, deveriam estar usando o cinto de segurança, né? Só para elencar melhor isso. Quanto a isso, Joelson, a linha viva para colocar o cinto de segurança. Quanto às telhas de poliéster, né? Elas são vendidas em espessuras de 1 milímetro, comprimento que varia de 1,22 m a 12 metros, ela é uma chapa, né? Que você pode cortar de qualquer tamanho, e com larguras também pré-definidas que variam de 0,506 metros a 1,10 m, né? Tem por grande vantagem ter um peso bem menor do que outras telhas. São incolores, translúcidos e flexíveis, resistentes a gases industriais, óleos e agentes químicos, e aumenta a luminosidade, a chamada iluminação zenital do nosso ambiente. Essas telhas são utilizadas normalmente em junção com a telha ondulada de fibrocimento, né? Principalmente em galpões, né? Onde você quer dar maior iluminação natural. Então, são telhas comuns para isso. Quanto às telhas de liga metálica, né? São normalmente trapezoidais ou onduladas. Tem por característica conseguir vencer maiores vãos, né? Então, eu tenho terças mais afastadas em relação à trama, né? Mas ela segue o mesmo princípio da trama da telha de fibrocimento. E a última, e não menos importante, a cobertura de asfalto, né? Coberta por grânulos. Eu nunca vi particularmente essa técnica construtiva de cobertura no Brasil ou pessoalmente. Mas já assisti alguns filmes americanos, e principalmente quando lá o pai de família vai trocar o telhado, vai fazer uma manutenção no telhado, né? Ele troca esse tapete, né? Meio que emborrachado, que é colocado na edificação para fazer a cobertura. Então, ele tem a trama de madeira, né? Que é essa tramazinha aqui, para que esse tapete seja colocado, né? Seja aplicado na edificação. É colocado madeira compensada na parte de baixo, suportada por essa trama, e essa telha de asfalto coberta por grânulo é encaixada, colada nesse compensado, garantindo aí, teoricamente, a estanqueidade da cobertura. Então, a estrutura de suporte é a mesa de outros telhados, a base de madeira é constituída por chapa compensada, que será a base direta da telha, e a subcobertura, né, é colocada uma manta impermeabilizante de fibra de polietileno. As telhas tipo Shilg, né, que é essas telhinhas aqui, são telhas à base de asfaltos, coberta por grânulos com dimensões de 30,48 por 91,44 centímetros, aonde cada telhinha dessa é composta por 4 camadas. A primeira de asfalto, a segunda de fibra de vidro impregnada por uma manta asfáltica impermeável, a terceira de asfalto e a quarta, que é aparente, que é essa aqui, ó, dessa coloração aqui meio amarronzada, é composta por asfalto e granulozinhos de borracha. Então, ela é basicamente um tapete de plástico que é fixado naquela base de madeira compensada.
Também é utilizado manta de fibra de vidro para melhorar, né, o desempenho térmico do sistema. E a coleta de águas pluviais, ele é exatamente igual ao telhado convencional, né? Onde são compostos por rufos, calhas e condutores verticais, caso necessário. Aqui temos uma comparação entre as 3 telhas mais comuns, né? A cerâmica, fibrocimento e metálica, e quais são as inclinações mínimas de cada uma delas, né? Então, observe que a inclinação mínima para uma telha cerâmica de 20%, para fibrocimento e para metálica, eu tenho inclinação mínimas aí de 3%. Então, isso vai me garantir ou não uma cobertura maior ou menor em relação à sua altura. Em relação à estrutura de apoio desses telhados, né? Eu vou ter alguns elementos, né, comuns a vários deles ou não, né? Então, o primeiro vai estar relacionado à trama, né? A trama serve de sustentação para a fixação das telhas. Para telhas com pequenas dimensões, tipo cerâmico e concreto, a trama normalmente é constituída por teças, caibros e ripas. Então, vamos olhar aqui na minha figura exemplo. Eu tenho aqui a treliça de suporte, né? Então, a trama é composta por esses materiais aqui que vão em cima, vão ficar apoiados em relação a essa tesoura, essa treliça. Então, a teça, ela fica apoiada na tesoura, né? O caibro vai no sentido perpendicular da teça e a ripa também no sentido perpendicular do caibro. Então, a ripa vai sustentar o telhado cerâmico, esse vai ser sustentado pelo caibro e esse vai ser sustentado pela teça. Certo? Isso quando eu tenho pequenas dimensões. Os tamanhos comerciais dessas peças, normalmente as teças são vendidos em tamanhos de 6 por 12 e 6 por 16, comprimentos variando de meio metro, de 2,5 a 5. Os caibros são vendidos em peças de 5 por 6, 5 por 7 ou 6 por 8, comprimentos também variando de meio metro, de 2,5 a 5, e as ripas normalmente são vendidas nas dimensões de 1 por 5 centímetros, com comprimento normalmente de 4,5 metros. Então, temos aqui um exemplo esquemático, né, da telha se apoiando na ripa, né, e a ripa sendo apoiada no caibro. Já para telhas de maiores dimensões, como as telhas metálicas, plásticas de fibrocimento, é possível eliminar os caibros e as ripas, ou seja, essa parte do telhado aqui, ó, pode ser toda retirada e a telha vai ficar exatamente só em cima das teças, como é o caso aqui, ó. Tá vendo as teças passando aqui, ó? Que pode ser apoiado em cima das treliças ou em cima de pontaletes, como a imagem aqui está mostrando, né? E aqui temos um exemplo esquemático, mais ou menos, né, padronizado, relacionado ao que falamos anteriormente, né? O que é ripa, o que é uma teça, alguns nomes interessantes, né? A teça é essa que vai ser apoiada aqui em relação a essa parte diagonal, né, da nossa treliça, só que ela é teça só enquanto ela estiver apoiada aqui, né? Quando ela está aqui no início do telhado, né, ela é chamada de cumieira, e quando ela está no final, ela é chamada de frechal, né? Outra coisa interessante no método executivo, né? A teça sempre segue o alinhamento da diagonal, né, da minha treliça, e deve ser colocado um negócio chamado chapuz, né, para garantir essa inclinação, para que ela não venha a cair, né, desse material de fato.
Aí aqui tem algumas coisinhas falando sobre cada um desses métodos, né? Isso aqui vocês podem ler com mais calma depois. Em relação às estruturas auxiliares para segurar esse telhado, nós temos os pregos, os parafusos, as chapas de aço, né? Para estribos e presilhas. A nossa estrutura metálica segue mais ou mesmo o mesmo processo, né? Aonde eu tenho a treliça de suporte, as terças de suporte e as telhas, né? E aqui a gente chama, né? Tem um nomezinho especial. A parte de baixo da treliça metálica se chama banzo inferior, a parte de cima, banzo superior. As peças em diagonais se chamam barras em diagonal e as peças perpendiculares ao banzo inferior se chamam montantes. Quanto à classificação dos telhados, eles podem ser de meia água, 2 águas, 4 águas, 6 águas ou várias outras águas, né? E os nossos condutores, vocês já devem estar mais acostumados com eles, porque vocês fizeram lá em PI6 o projeto de captação disso, né? Eles estão relacionados às calhas, aos rufos, aos coletores verticais e horizontais. E aqui nós temos um segundo exemplo quanto a um telhado verde. Lá no início da aula a gente viu um telhado verde sobre, uma cobertura verde sobre telhado, e aqui tem uma cobertura verde sobre uma laje descoberta. Ok? Em relação às coberturas, né? Vocês viram que o método executivo aqui, mais trabalhado, ou que dá mais trabalho, vamos dizer assim, foi o exposto relacionado às telhas, né? Em relação aos tipos, em relação a... Quando eu vou falar de laje exposta, né, que deve ser impermeabilizada, o que vai me importar nesse tipo de serviço, né? Ou seja, quais são os aspectos, né, mais importantes que eu devo me atentar quanto a essa laje descoberta? Vamos lá, Cleiton. Na apresentação dos meus slides, quase todos aqui, nós vimos aspectos das coberturas de telhado, né? Como deve ser posta a terça, como deve ser confeccionada ou como é comprada as ripas, terças, os caibros, né? Os tipos de telha, quais são suas características quanto à inclinação, ou seja, os aspectos construtivos que eu devo me atentar ao se fazer uma cobertura de telhado, né? Agora, quando eu penso numa laje, né? Teoricamente, a laje já foi executada, né? Lá no sistema estrutural, né? Laje de piso e laje de cobertura. Mas para me garantir que ela se mantenha estanque, né? O que eu tenho que fazer, ou quais são os procedimentos, os processos, o método construtivo, o que eu tenho que me importar para garantir a mesma qualidade de estanqueidade em relação à cobertura de telha? A inclinação é importante, Johnson, perfeito. Eu tenho que ter uma inclinação mínima que vai pelo menos a 1%. Certo, a impermeabilização, perfeito. Quais são os materiais, né, que eu posso empregar, vamos dizer, nessa laje, que o torna ela impermeável para a nossa região, por exemplo? O que vai garantir essa impermeabilização? Material betuminoso, beleza, Johnson.
Esse material bituminoso a quente, a frio? Que tipo de material você está pensando em relação vamos dizer, a melhor técnica para impermeabilizar esses meus ambientes? Legal. Esse é o mais comum que nós temos, né? Ele é muito indicado, né, para ambientes onde é pequeno, né? Vamos lembrar da foto inicial. Você está falando que essa tinta aqui, né? Você vai pegar um neutrol, uma tinta betuminosa e vai passar ela na cobertura, né? Normalmente, isso é feito em 3 demãos, ó, no sentido que ele está passando aqui, se passa uma demão, quando isso seca, se passa outra demão no sentido transversal a ele, seca esse material e passa de novo aqui na longitudinal. Isso, teoricamente, para ambientes pequenos, garante, né, a impermeabilidade, desde que a minha laje não tenha infiltrações, né? Ou seja, não consiga ter, não veja infiltrações nela. E também que ela seja um ambiente pequeno. Para um ambiente maior, como esse aqui, só essa técnica não me resolve. Então, eu tenho que utilizar uma outra tecnologia, que nesse caso aqui, ó, é uma manta impermeável, porque eu tenho um ambiente muito maior e, teoricamente, o acúmulo de água nesse procedimento aqui, ó, né, nessa área, é muito maior do que nessa. Então, quanto maior for o elemento a se impermeabilizar, mais técnica, ou mais difícil, ou mais cara vai ser o método para fazer esse serviço. Essa aqui não, é só uma manta térmica mesmo que ajuda a tornar mais impermeável, e você vê que ela é mais lisa, então, teoricamente, a água consegue escoar melhor nela do que no concreto. Quando a gente vai falar de manta gel têxtil, que é o bidinho, o PAD, a gente vai relacionar quando eu quero colocar um material que vai ser drenado e na parte de baixo dele eu preciso escoar essa água. Então, uma parte vai ser drenada, a outra parte tem que ser escoada. É onde você vai usar, talvez, a manta gel têxtil. Tranquilo? Essa parte de impermeabilização não está nessa apresentação, uma vez que a aula do nosso próximo sábado, né? Então, lembrando que sábado agora nós temos aula referente ao dia de terça-feira, mesmo horário da aula, onde nós vamos falar dos sistemas de impermeabilizações, principalmente das lajes, né? A gente vai ver as técnicas e os materiais utilizados para esses ambientes, né? Assim como alvenarias, assim como revestimentos, entre outros aspectos da nossa construção que precisa ser impermeabilizado, tá? Então, só relembrando, sábado agora nós temos aula relacionado à terça-feira de vocês, mesmo horário da aula. Certo? Deixa eu interromper aqui. Fechar cá. É quarta? Tá certo, desculpa, gente, é porque dei aula de edificação de outra noite, tá certo, perfeito, obrigado, Johnson. Isso, eu tô confundindo já os dias da semana tudo já, para mim, todo dia agora virou segunda, eu acho.
É no outro sábado, perdão. Perfeito. Em relação à quarentena, continuamos aqui, né? É a quarentena. O cabelo tá gigante, precisa de um cabeleireiro, mas ninguém abre. E a vida vai indo. Em relação ao trabalho lá dos projetos, está tendo alguma dificuldade em fazer os levantamentos, em fazer o memorial descritivo lá, o memorial de especificação técnica? Ninguém? Nada? Tá moleza o trabalho? Quem cala consente e quem não digita também, então. Então tá. Para a aula de hoje nós tínhamos isso, certo? Qualquer dúvida, o fórum lá está aberto ainda. Lembrando que a atividade é algo bem simples, é só o método executivo em relação à cobertura verde, né? Então, algo bem simplesinho, sem introdução, sem conclusão, só o aspecto quanto às características e também quanto ao método executivo. Beleza?